Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. P0126 faz parte de uma pequena família de códigos de falhas semelhantes que refletem um motor funcionando muito frio. Descubra por que esse código é definido e quais sinais procurar com este breve guia. O que significa P0126? O Código de Diagnóstico de Problemas, DTC, P0126 significa a temperatura do líquido de arrefecimento insuficiente para operação estável. Esse código é definido quando o motor não atinge a temperatura normal de operação em um determinado período de tempo. Quando o motor atingir a faixa de temperatura operacional especificada, ele poderá operar com a eficiência ideal. Isso permite que o módulo de controle do trem de força, PCM, controle efetivamente os sistemas de combustível e ignição, bem como a produção de emissões. A faixa de temperatura geralmente está entre 195 e 220 graus Fahrenheit e deve ser atingida em um período de tempo específico. Os valores específicos dependem da marca do veículo. O código P0126 é definido se a temperatura do líquido de arrefecimento permanecer abaixo da faixa especificada. O código P0126 é definido quando o motor não atinge a temperatura operacional normal em um período de tempo específico. Quando isso acontece, o PCM não pode mais confiar nos dados que recebe dos sensores de oxigênio, O2, no sistema de escape. O PCM pode então contar com um programa de controle de combustível e ignição de emergência. Esse programa aumenta o nível de poluição do escapamento e pode acionar a luz de verificação do motor. Entretanto, nem todos os veículos podem ter essa mesma função de segurança integrada. O código P0126 é comum em veículos Mazda, embora outros veículos também possam definir esse código. De fato, a Mazda emitiu alguns boletins de serviço técnico relacionados a esse código de problema. Sobre a temperatura de operação do motor, a temperatura de operação de um motor pode afetar seu desempenho e suas emissões. Se o motor funcionar muito frio, não apenas a economia de combustível, mas também a saúde mecânica do motor será afetada. Novamente, a economia de combustível será reduzida, mas, em segundo lugar, pode haver formação de lodo no cárter de um motor que funcione muito frio por muito tempo. Os veículos de papai e mamãe que percorrem distâncias curtas e nunca têm permissão para se aquecer completamente sofrem um destino semelhante. Mas, na maioria das vezes, os códigos P0125, P0126 e P0128 são estruturados para o controle de emissões. Um motor saudável deve funcionar a pelo menos 200 graus. Alguns veículos nem sequer ligam os ventiladores de arrefecimento até que o líquido de arrefecimento atinja cerca de 230 graus. Observe que códigos como o P0126 devem ser tratados o mais rápido possível. Observação: o P0126 pode ser definido de forma diferente por diferentes fabricantes de veículos. Consulte o manual de reparos ou o banco de dados de reparos apropriado para obter a definição exata do código. Quais são as possíveis causas do código P0126? Em veículos equipados com diagnóstico de bordo, OBD, os códigos de falha são definidos quando o computador do veículo detecta um possível problema no veículo. Esses códigos podem indicar apenas a natureza e a localização do problema, mas não a causa exata. Há vários motivos pelos quais o código P0126 é armazenado. Aqui estão algumas das possíveis causas: termostato do motor com defeito, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor com defeito, problema na fiação elétrica ou no conector do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, aberto, em curto ou com alta resistência, sensor de temperatura do ar de admissão com defeito, nível baixo do líquido de arrefecimento, sistema de arrefecimento com defeito, ventiladores de resfriamento do motor com defeito, PCM com defeito, corpo estranho no líquido de arrefecimento do motor, uso de líquido de arrefecimento do motor não especificado, sujo. Quais são os sintomas comuns do código P0126? Quando um código de falha é definido, o computador do veículo pode enviar um sinal para acender a luz de verificação do motor. Em muitos casos, esse pode ser o único indicador de um possível problema. Entretanto, outros códigos de diagnóstico podem apresentar outros sintomas. Abaixo estão alguns dos sintomas comuns que você pode notar se estiver lidando com o código P0126. Lâmpada indicadora de mau funcionamento, ou luz de verificação do motor acesa, leitura anormal do medidor de temperatura, o aquecedor não está funcionando, o veículo fica preso no modo limpo. Em alguns casos, o consumo de combustível pode aumentar. Em alguns casos, não há sintomas perceptíveis como diagnosticar o código P0126.
Conforme mencionado acima, há muitos motivos possíveis para a definição de um código de falha. Isso torna o diagnóstico e o reparo demorados e, às vezes, difíceis. Na verdade, você pode errar o diagnóstico do problema. Isso pode levar a reparos mais caros no futuro. Muitos diagnosticam erroneamente o P0126 como sendo causado por um ventilador de arrefecimento do motor com defeito ou por um problema interno do motor. Outros podem até concluir que o problema é um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor com defeito, sem realizar um diagnóstico completo. Antes de tentar diagnosticar o problema, talvez você queira consultar os boletins de serviço técnico, TSBs, que tratam especificamente do código de problema que você encontrou. Esses boletins de serviço contêm informações de reparo para problemas comuns a alguns modelos do fabricante. Se você estiver pensando em solucionar o código P0126, talvez queira investir em um manual de reparo ou em um banco de dados específico do veículo. Essas fontes contêm informações detalhadas sobre reparos, diagramas e ilustrações para ajudá-lo a entender melhor o problema em questão. Entretanto, se não tiver acesso a esses documentos, você também pode consultar vídeos de instruções, blogs e revistas digitais para obter mais informações sobre códigos de falha. Como reparar o código P0126? A obtenção de uma solução eficaz e de longo prazo para os códigos de falha depende de dois fatores. Em primeiro lugar, você precisa identificar a causa raiz do problema. Isso é um desafio para muitos, pois há muitos motivos para o armazenamento de um código de problema. Em segundo lugar, é preciso considerar que os veículos não são fabricados da mesma forma. A terminologia, os componentes e as instruções de reparo variam de acordo com o fabricante. A solução para o P0126 em um Mazda 3 pode não funcionar para resolver o mesmo problema em um Toyota. Dito isso, os manuais de reparo e os bancos de dados podem ajudar a tornar a solução de problemas mais fácil e gerenciável. No entanto, se você não tiver certeza de como os reparos de código de problema devem funcionar ou não estiver confiante em suas habilidades de reparo, sempre poderá pedir a um mecânico ou técnico certificado que faça a solução de problemas para você. Outras observações sobre o código P0126. Se você possui um Mazda, o código P0126 pode lhe parecer familiar. Isso se deve ao fato de ser um problema comum em alguns modelos da Mazda. De fato, a Mazda emitiu um boletim de serviço técnico para resolver o problema. O boletim de serviço técnico Mazda SA03520 foi emitido em 11 de março de 2020 para tratar do código de motor P0126. Os modelos específicos afetados por esse problema são o Mazda 6 2018 a 2020, não turbo, e o 110-5 2018 a 2020, não turbo. O boletim sugere a substituição da válvula de controle do líquido de arrefecimento do motor como uma possível solução. No entanto, outros possíveis problemas físicos também podem estar presentes, portanto, você não deve descartar imediatamente outras possíveis causas. Um diagnóstico correto é sempre aconselhável se você encontrar o código de motor P0126 em outras marcas e modelos. Em conclusão, o código de falha P0126 indica que a temperatura do líquido de arrefecimento está abaixo do necessário para um funcionamento estável do motor. É fundamental que os motoristas fiquem atentos a esse sinal, pois pode levar a problemas mais sérios se não for tratado. Verificar o nível do líquido de arrefecimento, o funcionamento do termostato e o sistema de aquecimento do motor são passos essenciais para resolver essa questão. Manter a manutenção em dia garante não apenas a eficiência do veículo, mas também a segurança nas estradas. Agradecemos por assistir e até a próxima.